medo de exagero. Como que eu posso aderir a procedimentos de harmonização facial sem perder as minhas características, sem perder a naturalidade? Assiste esse vídeo que eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Aqui é a doutora Mayara Lima e eu ajudo mulheres a recuperarem a confiança, autoestima e amor próprio através da harmonização facial sem perder a naturalidade. O que eu mais ouço no dia a dia são pacientes comentando: doutora, e aquela celebridade, aquele caso de harmonização, ou até mesmo familiares comentando sobre o que na concepção deles foi uma harmonização facial que deu errado. E eu entendo que ao ver esses casos que na sua concepção, no seu senso estético não deram certo, o medo se torna ainda mais presente ao pensar: será que a harmonização é para mim? Será que tem algum procedimento que possa me ajudar? Eu tenho medo de perder as minhas características, a minha individualidade e cair no padrão que eu vejo por aí. Então, como eu posso me beneficiar dos procedimentos que estão disponíveis dentro da harmonização facial sem exagerar, sem perder aquilo que eu já gosto em mim, na minha estética? Muitas pessoas talvez não saibam, mas a proposta da harmonização facial não é transformar a face, não é padronizar faces. Muito pelo contrário. A harmonização facial é a especialidade da odontologia, onde a gente tem disponível muitos procedimentos que são minimamente invasivos, não cirúrgicos, reversíveis e temporários, para a gente conseguir melhorar, valorizar o que o paciente tem de belo e dar uma escondidinha, amenizada naquilo que incomoda ele na face. Como por exemplo, doutora, começou a aparecer código de barras nessa região aqui entre o lábio e o nariz. O lábio parece ressecado, desidratado. Preenchimento labial pode ser uma escolha do tratamento para repor volume, hidratação, solucionar o problema. Skin Booster, que é uma hidratação profunda com solução à base de ácido hialurônico, quando a gente promove uma hidratação de dentro para fora na pele, pode ser feita para solucionar o caso. Pacientes em que tem falta de projeção de queixo, que antes só tinha alternativa de fazer uma cirurgia ortognática, onde tem que mexer em toda a estrutura óssea, ou prótese de mento para colocar o volume, hoje em dia a gente pode usar o ácido hialurônico, o preenchedor, e projetar essa região. Quando não tem nenhum prejuízo funcional que tem indicação ortognática, esteticamente é muito satisfatório, numa durabilidade boa, rápida recuperação, o paciente não precisa se submeter a centro cirúrgico e todo o estresse pós-operatório para conseguir o resultado que ele tanto almeja. Então, a harmonização facial ela veio para isso, assim, para ajudar com menos risco, menos exposição daquele paciente, mais rapidez, mais prática. E como a gente pode aderir aos procedimentos de harmonização fugindo do exagero? Primeiramente, a orientação que eu sempre passo aos pacientes é que não sigam o modismo. Então a gente vê que em algumas fases aí tem a moda do bocão, tem a moda de fazer fio, tem a moda do fox eyes. Não cair no gosto do procedimento por moda, e sim por indicação. Por isso é muito importante procurar um profissional sério que não venda procedimento, que faça uma consulta, que entenda o que está por trás dos seus desejos, do seu medo, que faça uma correta avaliação da face também, da sua idade, da sua expectativa, dos objetivos, do que tem disponível, das limitações de cada tratamento, para lhe oferecer o que vai ser melhor, tanto esteticamente quanto funcional, sem se preocupar em vender procedimento, porque está na moda. Então fuja de modismo, compreenda que são procedimentos que vão lhe ajudar esteticamente, mas acima de tudo é saúde. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado em cada indicação, em cada decisão por optar realizar ou não o procedimento. O bocão, por exemplo, não é para todo mundo, não é toda face que aceita o bocão. Por isso que a gente vê por aí falar a expressão bico de pato: eu tenho medo de bico de pato, não quero bico de pato. Outro fato bem importante que a gente, respeitando, consegue preservar ao máximo a naturalidade de cada paciente, a individualidade de cada um, das características, é seguindo o menos é mais. Dentro da harmonização, para mim, na minha opinião, menos é mais, é sempre um caminho mais seguro para evitar exageros.
Então, a pessoa tem um lábio extremamente fino e quer um lábio mais volumoso. Não vamos já sair na primeira sessão com um bocão, sabe? Tem um processo a ser seguido, um processo de construção daquele lábio. Sempre falo para as minhas pacientes, quem quer volumizar bastante o lábio, mas quer aquele lábio volumoso, que respeite a estrutura da sua face e que fique um lábio apenas volumoso, sem ficar aquele exagero, bico de pato, não dá para construir uma sessão só. A gente acaba perdendo referência, se torna muito difícil preservar as características daquele paciente, preservar a naturalidade. Então, geralmente, pessoas que querem aumentar significativamente o tamanho dos lábios, mas de uma forma em que fique natural, tem que respeitar o tempo, o processo, ir em algumas sessões e ir construindo isso aos poucos. Tem que entender que a harmonização facial, ela não é competição por números de seringas utilizadas no nosso rosto, por aplicações de botox que não respeitam o intervalo, quanto mais botox eu aplico no ano, melhor eu estou. Não, não é assim que funciona. Cada tratamento é individualizado, cada pessoa vai ter sua indicação, o seu tempo para manutenção, para cada aplicação. Então não tem receita de bolo, não é para todo mundo aplicar botox a cada 3, 4 meses, isso não serve para todo mundo. O preenchimento labial não é uma seringa que vai resolver o caso de todas, assim como não é indicado colocar 2, 3 em toda a boca também. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Sempre respeitar os nossos limites, procurar um profissional em que a gente confie e que daí sim a gente vai estar pronto para ouvir de repente um não, porque ele é responsável por fazer uma avaliação adequada, um diagnóstico e lhe propor o tratamento que é melhor para você. E assim, você tendo confiança, você fica mais segura nas suas escolhas, nas suas decisões. E também tendo em mente que a harmonização facial, apesar de nos oferecer procedimentos mais práticos, menos invasivos, nem sempre ela vai ser rápida. Então a proposta de conteúdo de hoje foi para ajudar você a entender um pouquinho melhor como é possível optar, sim, por realizar procedimentos de harmonização facial para promover uma melhora na autoestima, melhora do que você vê no espelho, se sente feliz consigo mesmo, sem perder das suas características, preservando a sua naturalidade, que é tão importante. Se você gostou do conteúdo e tem interesse em saber mais sobre o universo da harmonização facial, acesse meu site. Lá tem um blog com mais conteúdos, vídeos, tem depoimentos de pacientes que já aderiram a procedimentos e casos de antes e depois para você conferir. Um beijão, até a próxima!